Imagine uma nação de escravos, gemendo sob o peso de séculos de opressão no coração do poderoso Egito. Seus clamores subiram aos céus, um lamento por liberdade, por uma promessa antiga. Este é o começo da nossa história, uma jornada épica de fé, milagres e libertação. É a história do Êxodo, depois de 10 pragas devastadoras que abalaram o Império Egípcio até os seus alicerces. O coração endurecido do faraó finalmente cedeu. Ele libertou os israelitas, liderados por Moisés, um homem chamado por Deus para ser o libertador de seu povo. Mais de 600.000 famílias iniciaram a sua marcha para fora do Egito. Uma coluna de nuvem os guiava de dia e uma coluna de fogo os iluminava de noite. Era um povo em movimento, deixando para trás a única vida que conheciam, em direção a um futuro desconhecido, mas prometido. Porém, a liberdade recém-conquistada seria testada quase que imediatamente. Mal os israelitas haviam partido, e o arrependimento e a fúria tomaram conta do faraó. Como ele pôde deixar sua força de trabalho ir embora? O orgulho ferido e a necessidade econômica falaram mais alto. Ele convocou seu exército, a força militar mais temida do mundo antigo. 600 dos melhores carros de guerra, com suas rodas afiadas e guerreiros experientes. Juntamente com todo o resto do exército egípcio, partiram em uma perseguição implacável. O som dos cascos e o rolar das rodas no deserto anunciavam uma vingança iminente. Enquanto isso, os israelitas acampavam à beira do Mar Vermelho. A geografia daquele lugar era uma armadilha natural. Montanhas áridas de um lado, o vasto e intransponível mar à sua frente, e atrás deles, o deserto que agora ecoava com a aproximação do inimigo. A poeira no horizonte se transformou em uma nuvem sinistra, revelando o brilho das armaduras e dos carros de guerra egípcios. O pânico se instalou. O clamor por liberdade se transformou em um grito de terror e acusação. Eles se voltaram contra Moisés, dizendo: não havia túmulos no Egito para que você nos trouxesse para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Era melhor servir aos egípcios do que morrer aqui. O medo era palpável. A situação parecia sem esperança. Encurralados, com a morte certa se aproximando por trás e um obstáculo insuperável à frente. Era o fim. Para a lógica humana, sim. Mas Moisés, em meio ao caos e ao desespero, manteve sua fé. Ele se voltou para o povo aterrorizado e proferiu palavras que ecoariam através dos milênios. Palavras de pura confiança em um poder muito maior que o do faraó. Ele disse: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Então, um milagre de proteção se manifestou. A coluna de nuvem que os guiava moveu-se para a retaguarda do acampamento, posicionando-se entre os israelitas e o exército egípcio. Para os filhos de Israel, ela continuava a fornecer luz e orientação, mas para os egípcios tornou-se uma barreira de trevas e confusão, impedindo seu avanço e dando um tempo precioso para o que estava por vir. A noite inteira, os dois acampamentos permaneceram separados por essa manifestação divina. Sob a ordem de Deus, Moisés se dirigiu à beira do mar. Ele ergueu seu cajado sobre as águas turbulentas. E então, o impossível começou a acontecer. Deus enviou um vento oriental forte e incessante que soprou durante toda a noite. O mar começou a se dividir. As águas, que antes eram uma barreira de morte, começaram a se separar, recuando para a direita e para a esquerda. Elas se ergueram como duas muralhas líquidas, sólidas
e imponentes, revelando um caminho de terra seca no meio do leito do mar. Imagine a cena: o rugido do vento, o som das águas se partindo, a visão de um corredor seco, onde antes só havia profundidade. Para os israelitas, foi um momento de espanto, medo e uma fé renovada. Obedecendo à voz de Moisés, eles começaram a travessia. Homens, mulheres, crianças e rebanhos, todos caminharam pelo meio do mar, com as paredes de água suspensas ao seu lado. Era uma marcha silenciosa e maravilhada, sob o olhar atento de Deus. Eles não estavam apenas escapando, estavam participando de um ato divino de criação e salvação. Quando a manhã começou a raiar, os egípcios viram o caminho aberto e, em sua arrogância, não hesitaram. Eles viram uma rota de perseguição, não um milagre de salvação. O faraó e todo o seu exército, com seus cavalos e carros de guerra, seguiram os israelitas para dentro do mar. Eles estavam determinados a recapturar seus escravos, cegos para o poder que estavam desafiando. Mas o mesmo caminho que foi salvação para Israel se tornaria uma armadilha mortal para o Egito. Dentro do corredor, Deus começou a lutar diretamente contra os egípcios. Ele lançou confusão em seu exército. As rodas dos carros de guerra começaram a emperrar e a se soltar, tornando o avanço lento e difícil. O pânico, que antes estava com os israelitas, agora se apoderou de seus perseguidores. Eles gritaram: "Vamos fugir de Israel! O Senhor está lutando por eles contra o Egito." Mas era tarde demais. Quando o último israelita pisou em segurança na outra margem, Deus deu uma nova ordem a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e seus cavaleiros." Moisés obedeceu. Ele estendeu a mão e, ao romper da manhã, o mar começou a retornar à sua força normal. As muralhas de água desabaram. A torrente violenta engoliu tudo. Os egípcios tentaram fugir, mas foram apanhados pela fúria das águas que voltavam. Cavalos, carros, soldados, a elite do exército egípcio, tudo foi submerso. O mar não deixou um único sobrevivente. Naquela manhã, na Praia da Liberdade, os israelitas testemunharam a prova final de sua libertação. Eles viram os corpos de seus antigos opressores trazidos pelas ondas até a praia. O poder que os escravizou por 400 anos foi quebrado em um único acto divino. O medo deu lugar ao assombro e à adoração. Eles não apenas viram o poder de Deus, eles o experimentaram em suas próprias vidas. A travessia do Mar Vermelho não é apenas um evento histórico, é um símbolo poderoso de libertação que ressoa até hoje. Representa a passagem da escravidão para a liberdade, do desespero para a esperança e da morte para a vida. É a prova de que, mesmo quando estamos encurralados com o mar à nossa frente e o inimigo atrás, há um poder maior que pode abrir um caminho onde não parece haver nenhum. A história nos ensina que a fé não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. Moisés e os israelitas nos mostram que, nos momentos mais sombrios, a confiança em algo maior pode transformar obstáculos intransponíveis em caminhos para a liberdade. Este evento moldou a identidade de uma nação e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo a acreditar no impossível. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você se sentiu inspirado por esta história de fé e libertação, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!